minha gente? Tudo bem? Finalzinho de semana, estamos aqui até tranquilo, estou em casa. Mas para essa oportunidade de mostrar um peixe, a gente não pode perder as oportunidades de mostrar espécies diferentes e bonitas quando aparecem. Olha que legal e que bacana esse peixinho aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho dele hoje. Esse é o carazinho. Então acompanha o vídeo aí com a gente. Olha que legal, que bonitinho de peixe. O carazinho, também conhecido em alguns lugares como acará, cará, cará rói-rói, alguns chamam até de cascudinho também, porque ele tem uma escama bastante áspera. Alguns lugares também como papa-terra, entre outros nomes populares. É um ciclídeo do gênero Geophagos. Aqui acredito ser o Geophagos brasiliensis. No entanto, esse gênero Geophagos ele tem diversos representantes no Brasil todo, na América em geral, aí tem diversos representantes desse gênero aqui, em espécies diferentes, mas com algumas características bem parecidas, né? Então tem esse peixe aqui em praticamente todas as bacias hidrográficas aí do Brasil, e com coloração um pouquinho diferente, com tamanhos um pouquinho diferente. Esse aqui que a gente encontrou, muito bonito, eu quis trazer ele aqui no canal, porque está destacando, né, a coloração linda do peixe aqui. E é um peixinho considerado aí por muitos como uma praga, né, o carazinho. No entanto, a gente vai falar e discutir um pouquinho sobre esse peixe hoje e tem umas coisas muito interessantes sobre essa espécie aqui também. Então, é um peixe que ocupa diversas bacias hidrográficas no Brasil e é um peixe de águas, de ambientes de água lenta, né? Um peixe que no rio ele vai estar em locais de água bastante lenta ou em alagados, lagoas ou lagos mesmo de beiras de rio aí, né? Tem algumas características que são comuns em todos os tipos aí desse gênero Geophagos aí, e entre outros carazinho também de outro, que existe peixe até de outros gêneros aí chamado também de cará, mas que são ciclídeos e têm as características muito parecidas. Essa nadadeira dorsal muito grande e espinhosa, né? E a cabeça bem grande em relação ao corpo, né? Cabeçona bem grande. Coloração mais colorida no macho, né? Esse aqui é um macho adulto, por isso ele tem essa cor muito exuberante mesmo aí. E é legal falar disso, que a coloração nos ciclídeos, ela tem muito a ver com o comportamento do peixe. Eles são peixes muito territorialistas, são peixes encrencados, vamos dizer assim. E essa cor aqui ajuda a assustar os seus rivais aí. Então eles ficam todos coloridos, imponentes. Quando ele levanta, arrepia aqui a nadadeira, dorsal e aqui a anal também fica parecendo muito maior do que realmente é. E é um peixe bravinho mesmo. E uma outra característica, nos machos, assim como acontece nos tucunarés, tem essa protuberância aqui na cabeça, que ela cresce bastante em época reprodutiva aqui nos machos, né? Então que um macho adulto, vamos pegar aqui uma fêmea para vocês verem, bem menos colorida, possivelmente uma fêmea, pode também ser um macho mais novinho, mas possivelmente uma fêmeazinha, coloração ainda não tão evidenciada quanto aquele lá, né? As fêmeas são menores, assim como acontece na maioria dos ciclídeos, as fêmeas são menores e não tão coloridas quanto os machos. Então ele usa essa cor, essa coloração para defender o seu território. Esses peixes têm desova parcelada, assim como acontece em tilápias, que são parentes aí desses peixes, né? Os parentes africanos aí dos carazinhos são as tilápias. Assim como elas também, esses peixes fazem ninho, né? O macho constrói um ninho, limpando o fundo, a fêmea deposita os ovos, ele fecunda, depois a fêmea cuida desses ovos, por vezes até recolhendo a filhotada depois que nasce na sua boca, para proteger de alguns predadores, e o macho fica ali na frente defendendo o ninho, e para isso ele usa então dessa cor de destaque que ameaça outros peixes, e ele não é tão perigoso assim para pensar com outros peixes, porque não tem dentes, né? Tem um dente, mas não é que não tenha, né? Mas não tem assim uma mordida forte nem nada. Mas com a coloração aqui, com a agressividade dele, ele acaba conseguindo se impor. Tem esse cabeção enorme aí, a bocona, tem alguns lugares que até eles chamam de cara de cavalo esse peixe aí, com essa cabeçona enorme aí. E outra característica é que eles são de tamanhos pequenos, né? Esse já é um peixe já num tamanho bem grande, pouco mais de 20 centímetros, né? Mas
dizem de chegar até quase 30, 28, 30 centímetros, né, nessa espécie aqui. Não muito mais do que isso. Então são peixes de porte pequeno. Em populações ribeirinhas, aí, principalmente, eles são apreciados para o consumo, mas não para criações e para venda de carne, por exemplo. Mas em populações ribeirinhas são uma espécie de importância, porque pegam com muita facilidade e acabam sendo consumidos aí. Tem uma carne saborosa, né? Segundo dizem, tem uma carne muito parecida com a das tilápias, mesmo como outros ciclídeos tem a carne muito boa. Vou colocar ele aqui para ele dar uma descansada. As nadadeiras na espécie são bem alongadas. Você vê aqui a nadadeira, como ela é grande, com a cor bonita, né? A nadadeira anal bem grande. Então as nadadeiras em geral são bem desenvolvidas, né? E como eu falei, para o peixe, quando ele fica bravo, ele se arma todinho assim e aparentemente fica muito maior, né, do que o seu tamanho original, que seria isso aqui, né? Então aparece muito maior. Tem essas características. A boca do peixe é uma boca que ela se projeta bem para frente, ó. Olha como ele consegue projetar bastante a sua mandíbula para frente. E isso aí ajuda ele na captura de alimento. Então ele projeta, faz uma sucção e consegue capturar o alimento com a sua projeção aí da sua mandíbula, né? E possui dentes cônicos aí. Eu consigo sentir os dentes dele aqui na boca, mas nada perigoso, não morde, não tem uma mordida forte. São dentes pequenos, né, e cônicos, formando quase que uma lixinha aqui na ponta da sua boca. E essa bocona que se projeta aí na busca de alimentos. Olha como fica diferente o bicho. E a gente mostra um peixinho desse aqui no canal e muita gente deve estar, principalmente os criadores de peixe, deve estar falando assim, poxa, mas mostrar um peixinho assim, que é considerado até uma praga pra gente. De fato, dentro da piscicultura, ele não é criado aí para venda. Então, dentro da piscicultura ele é considerado uma praga, né? Porque ele ocupa ambientes de córregos e pequenos riachos aí. E quando a gente constrói um lago para criar nossos peixes, ele acaba invadindo o tanque. E quando ele cai no nosso lago, ele entra num paraíso, porque aquilo é o local ideal para ele. Água um pouquinho mais morna, água empoçada, batendo sol, vai criar muito plâncton, vai criar muito larvas de inseto, vai criar muitos tipos de alimento que ele gosta, né? Essa é uma espécie onívora, ela come praticamente de tudo, incluindo microcrustáceos, alguns tipos de moluscos, caramujinhos e tudo mais. Então ali dentro do tanque ele encontra o paraíso, onde que ele vai conseguir reproduzir. Ele reproduz várias vezes por ano, cuida da sua prole, tem cuidado parental. Então no instantinho ele vai encher o lago. Incomoda bastante então quem trabalha com piscicultura. Quem trabalha profissionalmente geralmente faz ciclo de 1 ano, então não dá tanto tempo assim dele dominar o lago, né? E também faz a preparação do lago, joga cal no início, coloca telas na entrada para impedir que entre exemplares já adultos. Esses cuidados que você tem que fazer, né? Até a gente já falou sobre isso no canal. Se você tiver dúvida, puxa aí nossos vídeos sobre desinfecção de tanque, os cuidados, a gente mostrou lá na ocasião o carazinho, os cuidados para que ele não entrasse. Mas, hora ou outra, ele vai entrar no tanque. Incomoda muito também quem faz a criação para lazer, criação não comercial, porque a gente geralmente coloca os peixes para a gente consumir e a gente vai ficar 2, 3, 4 anos às vezes com aquele tanque, com vários peixes ali para a gente consumir. Nesse tempo, o carazinho pode empraguejar ali o lago. Então, causa alguns transtornos dentro da piscicultura. Mas estudando mais a fundo as espécies, a gente vê que lá na natureza elas têm um papel fundamental. Deus criou as coisas muito perfeitas, né? Existe uma doença chamada extossomose, popularmente conhecido também como xistose ou barriga d'água, ou até mesmo como mal do caramujo. É uma doença infecciosa causada por um parasita chamado Schistossoma mansoni, e é encontrado em águas de rios e lagos. Esse parasita, como é que ele chega ali? Através da falta de saneamento básico. Ele tem que vir através de fezes contaminadas do próprio homem. Então é um grande problema em locais que recebem esgoto, né? E esse parasita ele precisa fazer o ciclo no caramujo. E aí que entra o caramujo na história. Ele tem que fazer um ciclo da sua vida. Então o caramujo acaba sendo hospedeiro intermediário. E depois ele é liberado novamente na água numa forma contaminante para o homem. E aí fecha o ciclo. O hospedeiro definitivo é o próprio homem. E esse animalzinho aqui, o carazinho, ele é especialista em comer os caramujos numa fase mais jovem da vida dos caramujos. Então ele acaba atuando no controle desses vetores de transmissão
da esquistossomose. Então, na natureza, ele tem um papel importantíssimo, visto que ele é uma espécie que está bem abrangente, sim, tem no país todo, e certamente aonde ele está, ali ocultamente, ele está nos defendendo de uma doença terrível. Então faz parte aí de um controle biológico. Por isso que a gente, ao olhar para uma espécie, fala, poxa, esse é um bichinho insignificante, ele não serve para nada. Serve sim, tem lá o seu papel, desempenha seu papel silenciosamente na natureza e acaba nos ajudando. Por isso a importância dessa espécie. Fora que, por ser uma espécie que reproduz bastante, ele é uma base de cadeia alimentar, ele serve de alimento para muitas outras espécies, né? No ambiente natural dele, ele tem o seu controle natural, principalmente as traíras, né? Que é onde, parece que até casadinho, onde tem o cará, tem a traíra, e ela faz o controle desses animais, descontrola no nosso tanque, mas a gente tem que lembrar que o nosso tanque, né, não é natural, ali é um ambiente modificado pelo homem. Então o homem que tem que dar conta de cuidar para que ele não entre, colocar as proteções para desinfecção, enfim, tomar todos os cuidados. Que é uma espécie que reproduz muito, se ele entrar lá vai virar uma praga. Mas na natureza não é uma praga, na natureza ele acaba sendo então benéfico. Esse barulhinho de um passarinho, vou mostrar o que é, que não para aqui em volta. Olha ele lá. Tá assistindo. Algumas pessoas usam ele dentro do aquarismo, né? E seria uma espécie com um certo potencial para aquarismo. O que dificulta um pouco? É uma espécie muito encrenqueira. Os ciclídeos em geral são muito bravinhos aí para manter dentro de aquário. Então, um animal desse aqui dentro do aquário, apesar dele ficar lindo, dificilmente ele vai aceitar outros junto com ele ali, ele vai ficar perseguindo, vai ficar correndo atrás de outros peixes da mesma espécie ou de espécies diferentes também. Então é difícil você conseguir fazer eles entrarem em acordo dentro de um aquário. Mas sim, pode ser usado dentro do aquarismo, pode ser usado em ornamentação de aquários, sim, né? É uma espécie que tem potencial para isso. Assim como outros parentezinhos dele, outros peixes que são parecidos, vários ciclídeos africanos e vários tipos de cará e acarás que nós temos também no Brasil, principalmente espécies amazônicas aí com colorações também muito bonitas, que aos poucos estão entrando aí no mercado dos peixes ornamentais e vem ganhando lá o seu espaço. Então, vamos nos despedir hoje do nosso peixinho do dia, o carazinho, uma espécie bastante conhecida para todo lado. Muitos pescadores já pegaram isso aqui numa pescariazinha, principalmente de vara de mão. Peixe muito lindo, com essa mistura aí de cores aí, de azul, verde, vermelho, rosa, tudo meio que embolado aí num peixe só, com um formato de corpo muito interessante e que poderia estar então sendo mais estudado aí para que conseguisse entrar mais um pouquinho no mundo do aquarismo, e eu sei que ele tem potencial para isso, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.